como você deve ser cirúrgico e não deixar nada de fora. O que você precisa saber de fato na hora que você está cuidando do gerenciamento do teu estudo musical, para não deixar coisas que são essenciais, coisas que são realmente importantes de estarem ali e você não perceber. Como? Você precisa ter critérios para isso. E esses critérios se baseiam em duas áreas: na questão da área técnica do instrumento e na questão da área musical. Na questão da área técnica do instrumento, você precisa ter uma organização de métodos que vão conduzir o teu aprendizado. Você deve procurar um método, uma metodologia que vai te conduzir. Quando eu falo método, são livros que o seu professor usa, que o seu professor recomenda. Quais métodos você vai usar? Você precisa ter clareza de quais métodos você vai usar e por que você vai usar aqueles métodos. E por que você seleciona esse e não aquele outro ali. E quando eu falo sobre metodologias, eu digo sobre a forma como esse método vai ser desenvolvido com você. Isso diz respeito à didática do professor, a como ele vai conduzir o estudo daquele método, entendeu? Então você precisa ter uma seleção de métodos gradativos e com finalidades específicas. Tem métodos que vão desenvolver a sua técnica, tem métodos que vão desenvolver repertório, tem métodos que vão desenvolver uma consciência de um estilo específico, de um gênero musical específico, então, ou de uma prática específica, seja uma prática de improvisação, entendeu? Alguma prática que seja mais específica do teu instrumento. Então você precisa ter clareza de quais métodos você vai usar. Você precisa conversar com o seu professor, pesquisar, investigar. Fique atento com os métodos mais tradicionais e os métodos mais atuais. Existem métodos tradicionais que são consagrados, são muito bons e devem permanecer ainda dentro da literatura de desenvolvimento técnico do seu instrumento. Porém, já existem métodos que estão ultrapassados e outros mais atuais, de edição mais atual, que são muito mais musicais. Ao desenvolver a tua formação técnico-instrumental, ele traz também um olhar musical junto, ele traz práticas musicais de treinamento de leitura à primeira vista, treinamento de ouvido, de improvisação dentro do mesmo método de iniciação técnico-instrumental. Então, converse muito com o seu professor, pesquise métodos atuais, pesquise editoras de música, onde você vai ter referência. Será que tem coisas mais atuais que podem ser, que já foram repensadas e trazem de fato resultados melhores para mim, como trouxeram para várias outras pessoas? Não é à toa que cada vez mais há esses métodos. Eu deixo uma dica para você, que são os livros da editora Hal Leonard. Eu gosto muito dos livros da Hal Leonard para os instrumentos em geral, gosto também para os instrumentos de piano, dentre outros métodos, né? Eu sou suspeita de falar do método Suzuki, do qual eu sou professora, mas em termos mais genéricos para todos os outros instrumentos, que não seja especificamente da metodologia Suzuki, que esteja seguindo uma metodologia mais tradicional de ensino, fica a dica para você da Hal Leonard. Investigue, observe, não é só a questão da edição, é a questão da estrutura musical que está sendo colocada ali. Converse com seu professor, pesquise em fóruns, leia mais, tá bom? E na questão do campo musical, pense que você precisa desenvolver uma forma gradativa de trabalhar as 4 camadas musicais. Você precisa trabalhar as camadas rítmica, melódica, harmônica e a da musicalidade. Nós temos 5 camadas de trabalho: rítmica, melódica, harmônica, da musicalidade e a técnica. Na camada técnica, aplica-se tudo o que eu falei ainda há pouco sobre a escolha dos métodos e das metodologias. As outras 4 camadas, elas dizem respeito ao teu entendimento, ao teu embasamento do conhecimento musical, do entendimento da música como uma linguagem. E você precisa trabalhar essas camadas de forma vivenciada e de forma gradativa. Então, na verdade, quando você vai absorvendo, vai estudando, vai começando a entender sobre música, não se deve fazer apenas uma camada ou apenas a outra camada. Elas devem ser de forma paralela, ainda que gradativas, entende? Você vai estudando e vai ficando cada vez com mais clareza sobre campos de estudo da teoria, sobre campos de estudo da harmonia, sobre tudo que envolve conceitos ali de cada um dos campos de estudo, mas isso não tem que ser um depois o outro, isso precisa estar e pode estar em paralelo.
porém de forma gradativa, onde dessa forma você vai tendo um entendimento global da música. Se você esquematiza muito e fala, não, agora só vou estudar só a teoria, agora eu vou estudar só harmonia, agora eu vou estudar só percepção, e agora eu vou estudar só solfejo, e agora eu vou estudar só sobre história da música, tudo muito separado, essa visão global da música demora para se formar em você. Parece que são áreas de estudo que são independentes e, na verdade, elas se relacionam. Elas estão muito grudadas, elas se entremeiam, sabe? Uma questão teórica está ali devido a uma necessidade harmônica, uma questão perceptiva tem a ver com a questão da harmonia, que tem a ver com aquela questão teórica, então as coisas elas se misturam, e isso vai trazendo para você um entendimento global da música. Elas precisam ser concomitantes, entende? E você precisa fazer isso de forma vivenciada. Quando você tem essa preocupação, esse foco, esse direcionamento, quando te possibilitam esse direcionamento no teu desenvolvimento musical, é inevitável na hora que você está estudando que isso venha para a tua prática técnico-instrumental. Não dá para evitar. Como você começa a entender de música, você simplesmente aplica tudo isso na hora que você está pensando tecnicamente, você não separa. E aí você vai percebendo que você não vai deixando o essencial de fora, que você vai conseguindo dar conta ali de tudo que é necessário para que de fato você desperte o teu talento musical de forma cirúrgica, de forma precisa, de forma cuidadosa.